Vamos. Não se podem servir a Deus e a Mamon. Então, começa o primeiro item desse capítulo, é salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará a outro. Não podereis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. A gente encontra essa passagem aqui em São Lucas, capítulo 16, versículo 13, no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, antes de começar até, quero dar boas-vindas a todos, o pessoal também que está em casa, nos assistindo, para a gente ter esse estudo gostoso dessa manhã. Eu gosto sempre de falar assim, quando a gente fala, casa espírita, a gente fala sobre o espiritismo, aí o pessoal acha assim, então eles seguem os espíritos. Então não tem Deus, não, Então acho que espiritismo, a doutrina espírita não tem nada a ver com Deus. Então eu gosto muito de frisar que eu mostro sempre para as pessoas o quê? Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo estuda o Evangelho de Jesus. Tanto que em cada item a gente acha que a gente fala capítulo tal de São Lucas, ou São Mateus, ou São Marcos. E isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa lê o Evangelho e não percebe uma coisa, Que olha só, isso é interessante a gente falar para as pessoas até pesquisarem. Aqui no início do Evangelho tem o índice, Cada capítulo. E depois do índice, olha que interessante, vem as referências bíblicas, Aqui, por exemplo, capítulo 9 aqui, versículo 10 a 12, a gente vai encontrar na página 366. Então, são todas as referências, gente, que a gente encontra na Bíblia. São referências do estudo do Evangelho de Jesus. Então, fala assim, sim, estudamos os ensinamentos de Jesus. Aí, uma vez me perguntaram assim, mas lá onde você vai não tem Deus, não? Você segue os Espíritos? Olha só, aí vem o livro dos Espíritos que a gente estuda aqui, com a primeira pergunta, que é, o que é Deus? Olha só, é a primeira pergunta do livro dos Espíritos que a gente está sempre estudando aqui. E a resposta é o seguinte, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É só isso, a pergunta e a resposta é curtinha. Aí a gente vem para fazer esse estudo, Fala, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar tudo que se referir a Deus são as coisas espirituais, as coisas eternas. E quando a gente fala Mamon, são as coisas materiais, as coisas que são passageiras. Então, Deus em primeiro lugar, Então a gente tem que sempre estudar os dois lados, olhar o lado espiritual e o lado material. Porque enquanto aqui na Terra nós precisamos dos bens materiais, sim, precisamos. Então a gente não pode falar assim, igual eu tenho aqui, olha, esse primeiro item que fala sobre a salvação dos ricos, onde ele fala lá que é mais fácil, olha só, ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um ou amará o outro. Aí, depois, no segundo item, ele fala aqui que é mais fácil, aqui, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, Já no segundo item desse capítulo. A gente acha essa passagem em São Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 24, em São Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 25, e em São Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 25. Então, assim, quando fala, a gente tem que saber dosar essas passagens, porque eu costumo falar o quê? Enquanto estamos aqui na Terra, nós precisamos do dinheiro, precisamos. Como é que a gente quer? A gente trabalha para quê? A gente trabalha para ter um certo conforto, para adquirir uma casa, um carro,
para ajudar as pessoas mesmo. Então, o que acontece? O que o Evangelho fala para a gente sobre a riqueza? A riqueza, gente, o dinheiro é um meio de progresso. Porque se a gente não tivesse o dinheiro, se não existisse a riqueza, como é que ia ser feitas essas pesquisas? Né? Essas descobertas, vai descobrir a vacina, vai coisa, assim, precisa de dinheiro. Então a gente precisa do dinheiro aqui na Terra ainda, para a gente seguir, para a gente descobrir, para a gente. E como que a gente vai fazer para adquirir? Trabalhando, né? Então todos precisamos trabalhar. Isso aí é lei, né? Vamos trabalhar. Aí fala assim, mas que trabalho? Qualquer trabalho. Trabalho é qualquer coisa útil, qualquer serviço útil. Aí quando fala aqui, vamos começar. O que Jesus quis dizer que não se pode servir a dois senhores? Quando ele fala, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Aí a gente pode interpretar como? Porque Jesus falava por metáforas, né? Ele falava no sentido mais simbólico. Então ele estava falando aí sobre as dimensões espiritual e material da vida. Então, é aquilo que eu disse, quando se remete a Deus, nós vamos ver as coisas espirituais e a mamon, a riqueza, a riqueza, o dinheiro, a cobiça, a avareza, tudo que é passageiro, que são as coisas materiais. Então, isso que a gente vai estudar nesse capítulo. Então, tanto Jesus falava por metáforas, que tem outra passagem que ele fala, né, quando o pessoal que não gostava de pagar os impostos na época, né, aí alguém chegou para Jesus e falou assim, mestre, é permitido a gente pagar o imposto, dar o dinheiro para César? E Jesus responde, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É outra passagem que tem a ver também com esse capítulo, onde César significa o quê? O lado material e Deus, o lado imortal, o lado espiritual. Então, ele quis dizer assim, era necessário, porque naquela época, tinha que ser cobrados impostos. Só que aqueles cobradores de impostos abusavam, né? Tanto que aí, nesse capítulo mesmo, no item 4, a gente tem a passagem de Jesus na casa de Zaqueu. E significa o quê? Zaqueu, a gente sabe que era um cobrador de impostos e o povo lá da época não gostava dele, porque ele cobrava abusivamente esses impostos. Mas o Zaqueu, ele achava que ele estava certo, era o trabalho dele cobrar os impostos e para ele gostava daquele trabalho. Então, quando ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, né, ele subiu lá no pé da figueira lá, né, subiu lá, ficou escondidinho e Jesus já passando, sabia que ele estava ali e manda Zaqueu descer. Fala, desça que você precisa me receber. E foi ter com Zaqueu na casa dele. Zaqueu, feliz da vida, desceu e foi receber Jesus. Onde o povo falou, né, nossa, ele está lá recebendo, está na casa de um homem de má vida. Por que eles achavam que Jesus estava na casa de um homem de má vida? Porque Zaqueu era aquele cobrador que era ríspido, que abusava, mas era o trabalho dele, ele considerava assim. Tanto que quando ele recebeu Jesus na casa dele, ele fala para Jesus, né, que ele doaria metade dos bens para aqueles que precisavam mais, tal. Então, o que Jesus quis dizer mostrando essa parábola para a gente, essa passagem? É por isso, gente, que a gente não pode julgar, né? Porque todos ali julgavam que Zaqueu era um homem de má vida. Só que Jesus olhou ele como? Jesus identificou Zaqueu como um homem rico, de nobre coração, e que ia transformar a sua riqueza numa beneficência para aqueles mais necessitados. Então, olha como é que é a bondade e a misericórdia, né, de Deus, de Jesus, que sempre dá chance, dá oportunidade para as pessoas, né, que às vezes a gente julga e acha assim, não, aquele ali não tem jeito para ele não. Então a gente sabe, gente, que igual o assassino, por exemplo, a gente acha, não, matou, tem que morrer, né? Muitos são a favor dessa pena de morte para o assassino. Gente, a gente sabe que não é assim. Se a gente está aqui hoje numa situação melhor,
antes, em outras vidas, quem garante que a gente, né, não foi um assassino também, que a gente não foi uma pessoa mais ruim? Então, quem somos nós para julgar? Olha, no caso de Maria Madalena, que todo mundo queria apedrejar ela lá na época, e Jesus veio dando um exemplo, né? Que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, por isso que a gente não deve julgar a ninguém. Aí, seguindo aqui. Então, quando Jesus fala isso, voltando ali um pouquinho, dai a César o que é de César, né, mostrando ali que era devido sim o imposto, mas ali era a parte material. Então, ele mostra para a gente que a gente tem que cuidar dos dois lados, da parte material e da parte espiritual. Eu costumo falar sempre que um passarinho com uma asa só não voa, né? Passarinho voa com duas asas, né? Então, assim, a gente tem que tratar desse lado, sim, material, porque a gente precisa. Quando Jesus, na passagem que também está aqui nesse capítulo, eu não vou ficar lendo não, para não ficar muito chato, ele pede, né, a pessoa fala o que ele precisa para ele seguir Jesus, tal. Jesus fala, larga tudo, deixa tudo que você tem e me segue. Né? Olha só, outra passagem que é ali só uma metáfora mesmo, um simbolismo. Aí o moço ficou triste lá, não queria, ele tinha muitas posses, então ele falou, deixa primeiro eu dividir tudo que eu tenho. Né? Então Jesus quis ver o que ali? O apego dessa pessoa. E mostrando para a gente o quê? Temos que cuidar dos dois lados? Sim. E o que Jesus pede para a gente? Só para a gente não ter apego demasiado à parte material, aos bens materiais. Porque quando a gente desencarnar, não vamos levar nada. Né? Vamos levar o quê? As nossas virtudes, o bem que nós fizemos, né? Isso que vai ficar. Isso é a nossa riqueza e que vai nos fazer mais felizes ao desencarnar. Que a gente sabe o seguinte, o estado natural nosso não é aqui na Terra, né? Todo mundo sabe isso, que todo mundo fala assim, tem gente que fala assim, né? Tem muitos materialistas que acham assim, viveu aqui, acabou, morreu, acabou. A gente sabe que não é assim, né, gente? Se fosse assim, onde estaria a justiça divina, né? Então, enquanto a gente está seguindo, né, vamos sim viver o nosso conforto, né? Quem que não fica assim, querendo sempre o melhor? Isso é a ordem natural do ser humano, né? A gente adquire lá um carrinho lá mais ou menos, fala assim, agora minha próxima meta é conseguir uma casa. Aí conseguiu a casa, fala assim, agora minha próxima meta é ter alguma, sei lá, vai dando metas, né, para si. Porque é assim que a gente funciona. Senão a gente fica parado, estagnado, a gente tem que ir colocando metas, objetivos na vida da gente. Sim, consegui isso, então agora eu vou para o próximo. E isso é normal. Então o que Jesus pede para a gente, no Evangelho? É só para a gente não ter apego demais nisso, porque quando a gente desencarnar, não vai ser perguntado para a gente o que a gente era aqui, que posição que a gente ocupava, se a gente era rico, se a gente tinha o sangue azul, se a gente tinha poder, né? Se a gente tinha dinheiro. Então, isso não vai ser perguntado. Então, quando a gente sentar lá no nosso desencarne e eles forem perguntar a gente, né? Lá no tribunal, lá do outro lado, vai perguntar para a gente o que vocês fizeram, que trabalho que fizeram, que virtudes que adquiriram. Então, é isso. Porque no caixão não vai carro, não vai casa, não vai joias, né? Então, é simplesmente isso que pede o Evangelho para a gente. Que a gente não tenha apego demais às coisas materiais. Aí, eu estudando aqui, gente, olha que interessante. Aí vamos seguindo o estudo, né? Tanto que, quando ele fala dessa parte de cuidar, né? Ele pede para a gente também, para a gente cuidar do corpo e do espírito. Por quê? Quando a gente está aqui na Terra, a gente está como um depositário, né? Jesus coloca para a gente, Ele dá as coisas para a gente, enquanto a gente está aqui. Então, quando a gente vai e volta, as coisas
Nem o nosso corpo físico, carne, é nosso. Nem isso, porque fica, né? Vai transformar, vai ser enterrado e vai transformar em outras substâncias ali. Então, o que acontece? Então, vão procurar no nosso dia a dia, aí ele fala, cuidar do corpo e do espírito. Por quê? O corpo a gente tem aqui para carregar o espírito, né? Todos nós somos espíritos inteligentes. Estamos aqui para quê? Para evoluir, para progredir. E esse corpo nosso que a gente tem é para isso, para dar, para a gente poder fazer isso, né? O que a gente tem, nós, que eu acho que é uma riqueza, que é perfeita, é o nosso corpo. Então, aí Jesus fala para a gente, cuide do corpo e do espírito. Então, a gente tem que cuidar da nossa casa, onde mora, né, eu, espírito, nós, espíritos. O corpo é uma casa para nós. E assim, a gente tem que cuidar de tudo que é da alma também. Cuida do corpo, que é matéria, cuida do espírito. Então, vamos olhar sempre o lado espiritual, porque o homem, ele desenvolve, gente, nesse capítulo fala assim, que a riqueza é proibida? Não, é igual eu falei no início, tanto que ela é necessária, né, para descobertas, para a gente viver bem, tudo. Agora, só que o homem, nós, homens, né, de modo geral, a gente desenvolve muito o lado intelectual, a gente desenvolve muito as coisas daqui, da terra, daqui. E esquecemos, tem gente que não tira numa semana, 15 minutinhos, meia hora para lá. Vamos abrir a Bíblia, abrir o Evangelho, né? Então esquece, nós esquecemos. Ainda mais quando a gente está muito bem, não temos, vamos supor que eu estou aqui, não tenho problema nenhum. Estou aqui feliz da vida, só aproveitando minha vida, estou no oba-oba, né? Que quem não gosta de aproveitar a vidinha, né? Então, vamos aproveitar. Só que hora nenhuma eu penso em fazer uma prece, eu não penso em ajudar alguém, né? Aí estou bem lá, feliz, tranquila. Aí vem uma paulada, aí aparece para mim um mal, que seja uma doença, ou uma guerra lá entre família, uma briga. Aí o que a gente faz? Ai, meu Deus do céu, ai, minha Nossa Senhora, me ajuda. Aí a gente lembra, é só a gente tomar uma paulada, uma pisada no pé, uma cutucada, que a gente lembra de Jesus, a gente lembra de Deus, a gente lembra de Nossa Senhora e de todos os santos, né? Então, a gente costuma falar o quê, gente? A gente procura a espiritualidade, a gente procura Deus, Jesus, procura aprender por amor ou pela dor, mas geralmente é pela dor. A gente precisa ter alguma coisa para fazer a gente andar, porque senão a gente fica paralisado, a gente fica estagnado. Então, o que acontece? Por isso que fala que a dor é um bem, porque a dor faz a gente mexer, a dor faz a gente movimentar. Então, porque enquanto está tudo bem, ninguém faz nada, fica só lá, tá bacana, tá legal e ninguém coisa. Então, quando vem um problema, um mal maior, aí a gente fala, né? Chama todos eles. Ai, Jesus, ai, meu Deus, ai, Nossa Senhora, ai, meu São Bento, ai, tanto santo que a gente põe aí para trabalhar para a gente, né? Então, que a gente possa, né, no nosso caminhar aí, eu falo um pouquinho por dia. Aí vem e fala assim para a gente, sobre o dinheiro ainda que está dentro desse capítulo. Nessa parte, Jesus, já quando volta para o item 1 desse capítulo, ele já não fala em cuidados, não vamos cuidar, ele já fala em servir. Tanto que ele fala, não se pode servir a Deus e a Mamon. E o que é servir? Aí ele mostra para a gente que quando fala servir, isso implica uma subordinação. Ou então a gente vai ficar subordinado a Deus, ou vamos ficar subordinado ao dinheiro. Isso é uma escolha que a gente tem, para isso a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? Quando fala assim, que não pode servir a dois senhores, que a gente tem que escolher. A gente tem que viver assim, igual eu falei, dinheiro não é pecado, não. Vamos usar, fazer bom uso do nosso rico dinheirinho lá. A gente tem que fazer bom uso. Como?
trabalhando mesmo em favor dos outros, sendo beneficente, ajudando, fazendo caridade, que é o que o Evangelho pede para a gente, né? Quando fala para a gente, fora da caridade não há salvação, né? Foi muito bem explanado outro dia pelo nosso irmão André ali. Por que fora da caridade, não fora da igreja? Porque até quem está fora da igreja pode, caridade está ao alcance de todo mundo, né? Então é isso, vamos praticar, eu falo sempre isso, praticar um pouquinho por dia dentro da nossa casa. Por quê? Dentro da nossa casa está o nosso próximo, mais próximo. Está ali, ó, marido, mulher, os filhos, vem tio. Depois que saiu coisa ali do núcleo ali da nossa casa, vem os vizinhos. Depois dos vizinhos, vem o trabalho, vem a escola. E por aí, um dia, a gente pode fazer muito bem. Às vezes, quem acha que não está fazendo nada, está fazendo. Às vezes, a pessoa trabalhando, às vezes uma pessoa que mexe com o povo ou não, que são só colegas ali, com colega trabalhando, às vezes a pessoa está ajudando, gente. Ajuda de tantas formas, né? Às vezes passa alguém, pergunta alguma coisa, fala com carinho. Quando vai dar uma esmola, vai lá, não dá esmola assim não, ó, joga, a gente joga, né? Toma. Ah, tem uma moedinha assim que a gente faz. Vai lá, a gente é incapaz de pegar na mão da pessoa. Então, são essas pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia e que faz muita diferença. Às vezes a gente acha que não, mas sim. Aí, olha só, continuando o estudo sobre isso, fala assim, em relação à subordinação. Aí mostra pra gente aqui, é diferente servir ao dinheiro do que ter o dinheiro a nosso serviço. O dinheiro está aí para a gente trabalhar ele. A gente não é para a gente ser escravo do dinheiro, né? Tem gente, um exemplo, alguém que tem carro, aí lava o carro e não sai de carro, porque não vai sujar. Gente, a gente tem o carro para servir a gente, né? A gente ficar servindo carro, lavando carro e deixar aí na garagem, não. Então são coisas assim, gente, que é muita pegada. Eu vou falar rapidinho aqui de uma parte aqui do estudo que é muito interessante que eu achei. Então, que fala aqui, quer ver, ó? Aí falando que o que é passageiro, né, que é moda, modismo, essas coisas do dia a dia que a gente sempre vê, tem que fazer isso, tal, mas sempre de coisas materiais a gente não vai levar nada, tudo vai ficar. O que a gente vai levar é o perdão, a fraternidade, a liberdade que pertence ao mundo espiritual, as nossas virtudes, e isso é eterno, igual às leis divinas, e isso fica. Agora, uma coisa que eu achei interessante, sabe o quê? Falando aqui ainda sobre o dinheiro, sobre poder, esse negócio. Tem gente falando sobre o trabalho, que tem gente que coloca o trabalho no centro da sua vida. Tudo é ao redor do trabalho. Então, o que acontece? Ele joga a sua vida tudo ali. Ele não liga para a família, ele não liga para nada. É o trabalho, é o centro dele ali. Aí, o que acontece? Perdeu o trabalho, ele perdeu o chão. O que acontece? Suicídio. Vai suicidar. Não sei mais o que fazer da minha vida. Perdi o trabalho. Ou porque foi mandado embora, ou porque teve alguma coisa que está impedindo ele de trabalhar. O que acontece, gente? A pessoa fica sem chão, porque ela coloca aquilo no centro da sua vida. Aí vem outro exemplo, fala quem coloca os filhos no centro da sua vida. Geralmente a mãe faz isso, né? Mãe quer os filhos debaixo da asinha. Então a mãe que é super protetora e coloca os filhos sempre ali no centro, filho é tudo para ela, não tem mais nada, são os filhos. Aí, só que ela esquece que filho é livre. Filho vai chegar uma hora que vai embora, vai voar, né? O filho não vai ficar ali com o pai e mãe o tempo todo, não. Vai chegar a hora que vai trabalhar, vai estudar, vai sumir, vai casar, vai embora. Aí, o que acontece com aquela mãe que pôs o filho no centro da vida dela? Vai ficar em depressão. Meu filho, sem saudade e tal. E isso quando não vai morar com o filho, né? Aí vai lá morar com o filho, vai ficar lá, porque tem tanta falta que vai morar com um bichinho lá, com um filhotinho. Então, gente, o que a doutrina mostra pra gente? Ninguém é de ninguém aqui.
Então a gente tem que saber isso, e cada um responde por seus atos, né? Então o que a gente tem que colocar no centro da nossa vida? Deus, os ensinamentos de Jesus. Isso sim, a gente coloca no centro da vida, tendo fé que nos fortalece, né? Porque tudo que é material e que é passageiro, quando a gente perde mesmo o chão, fica depressivo, fica tudo. Então, e quando a gente tem a fé, a gente tem a doutrina, a gente tem o estudo, a gente tem Jesus no coração, a gente se fortalece, a gente não vai cair. Agora, eu falo que todo mundo passa por uns pedacinhos, né? Falo por mim mesmo, tem vezes que eu estou mal. Aí, e quando a gente está mal, a gente começa a cair, as coisas começam a ficar ruim. Aí, o que a gente tem que fazer? Se a gente não sacudir essa poeira e falar assim, vou mudar os meus conceitos, você vai só cair. Então, ninguém vai mudar para a gente, não. A gente vai ter que mudar o nosso conceito e falar assim, não, isso não me pertence, não. Né? Então, vamos, sai desse corpo que não te pertence. Ó, e vamos mudar o conceito e voltar, né, naquilo que a gente lembrou, que a gente estuda, naquilo do Evangelho. Fala assim, não, vamos seguir aqui. Eu estava indo para um caminho meio assim. Aí, isso aí acontece com todo mundo. É na doutrina espírita, é em outras religiões, que aí fala pra gente assim, só para terminar, que fala assim, que um dia Jesus falaram com Jesus assim, Jesus estava curando, fazendo curas aos sábados. Aí falaram para ele, mas por que está fazendo cura ao sábado? Porque sábado nem o povo da época não podia trabalhar. Aí Jesus respondeu, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Isso aí ele que respondeu. Aí a gente vê o seguinte, que a gente tem costume de inverter as ordens das coisas, né? Quando fala assim, eu dou mais valor às coisas que eu adquiro material do que às coisas espirituais. Então a aparência acaba se tornando mais importante do que a essência. Então, aí ele fala para a gente o seguinte aqui, olha, fala que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Aí ele fala assim, que deixa eu ler aqui rapidinho. Falando assim, que o espírito, a matéria foi feito para o espírito e não o espírito para a matéria, porque o espírito já existia antes, né? Quando a mãe vai dar luz a um filho, o espírito já existe, ela vai dar ali o corpo, né? Ela vai gerar o corpo para vir o espírito. Então, assim, a gente tem mania de ficar invertendo essas situações. Então, gente, o que a gente tem que fazer é o quê? É isso, colocar mesmo Jesus, os ensinamentos, o Evangelho, tudo que a gente aprender de bom, que fala de Deus, que fala da fé, que fala da caridade, vamos centralizar isso para a gente vivenciar. Porque é assim que quando a gente passar para a nossa verdadeira vida, né, que é a vida espiritual, para a gente ter mesmo, seguir a vida do outro lado, né, com dignidade, falar assim, não, eu fiz, né? Então, sempre que a gente vai errar, eu falo que a gente sempre erra, a gente cai, mas levanta, levanta o nariz para cima, bate a poeira e segue, porque errar, todos nós vamos errar. Se a gente fosse santo, a gente não estava aqui. Então, só que a gente tem que saber levantar e seguir sempre, né? Sempre no caminho de Jesus, né? Que Jesus colocou para a gente. Aí, gente, aqui, esse capítulo, ele é muito extenso e ele é cheio de parábolas. Tem a parábola dos talentos, né? Que a gente podia passar aqui a manhã toda falando. Então, que Jesus dá os talentos para a gente. Então, o que a gente... Vamos pensar, o que a gente tem feito desses talentos que a gente recebe? Vamos parar, pensar isso. E parar de inverter, né, as coisas. Eu falo que é tão bom a gente estudar, e quando a gente estuda, quando a gente está fazendo estudo, a gente está falando, fala assim, nossa, que bonito, né? A gente acha bonito tudo, mas difícil é seguir. É difícil sim, a gente seguir ali, perdão, isso não é para mim não. Vou perdoar aquela pessoa que fez aquilo comigo, né? Assim que a gente fala. Mas a gente tem que pelo menos tentar.
Ah, se tem alguém que a gente considera que é nosso inimigo, vamos orar por ele. Resolve, tá? Eu estou falando isso porque resolve. Alguém que a gente não é muito chegado, fez algum mal pra gente, faz uma prece de coração. Pede a Deus por aquela pessoa, né? E isso vai melhorando. Às vezes você começa a encontrar com a pessoa e nem sente tanto aquela coisinha que, né, que a gente faz assim. Então, gente, é isso. A gente procurar no nosso dia a dia, né, fazer um pouquinho por dia, um pouquinho que seja, que vai nos fazer muito bem. Então, aí agora o horário, né, se a gente fosse falar, né, a gente fica a manhã toda falando aqui, que é tanta coisa boa que a gente estuda e tanta coisa boa que a gente quer passar, né, mas aí a gente vai deixar essas outras parábolas para uma próxima vez. Eu agradeço a atenção de todos, né, todos também que estão em casa acompanhando, que tenham um ótimo domingo, que tenham uma ótima semana, tá? E que Deus e Jesus continue nos abençoando hoje e sempre.